Olá a todos e a todas, estamos começando agora mais uma edição do Pod EduFG, o podcast do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás. Meu nome é Arthur Dias e a gente vai fazer um debate muito interessante hoje sobre o trabalho docente com povos originários. Vamos começar o nosso debate, a nossa conversa, apresentando os nossos convidados. Eu queria começar pela professora Eunice Pircodi Caetano Moraes Tapuia. Ela que é professora adjunta da Universidade Federal de Goiás, atua no núcleo Taquihanaqui de formação superior indígena na área de ciências e cultura, tem licenciatura intercultural para formação e habilitação em linguagem, especialização em gestão pedagógica, mestrado em performances culturais e doutorado em direitos humanos, todos eles pela Universidade Federal de Goiás. Ela também é integrante do Observatório dos Povos Indígenas de Goiás, ativista, mãe solo, professora, pesquisadora, performer e artista cultural e também liderança indígena do povo Tapuia do Carretão. Olá, professora, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Seguindo as apresentações, queria apresentar o professor Hélio Simplício Rodrigues Monteiro, ele que é cineasta, professor efetivo da Universidade Federal de Goiás, Regional Goiás, possui licenciatura plena em matemática pela Universidade do Estado do Pará, especialização em educação matemática pela Fundação Universidade Federal do Tocantins, mestrado em educação em ciências e matemáticas pelo Instituto de Educação Matemática e Científica da Universidade Federal do Pará e doutorado em educação em ciências e matemática pela Universidade Estadual de Campinas. Ele atua no curso de licenciatura em educação do campo. Olá, professor, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Por último, mas não menos importante, a professora Alessandra Gomes de Castro, ela que é professora adjunta da Universidade Federal de Goiás, Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas no campus Goiás. Ela é graduanda em licenciatura em letras português e inglês pela Universidade Estadual de Goiás, graduada também em serviço social pela PUC de Goiás, mestrado em serviço social pela Universidade Católica Portuguesa, reconhecido pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás e com doutorado em educação pela Universidade Federal Fluminense, além de ser também diretora do nosso glorioso sindicato. Olá, professora, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom, gente, retomando aqui, a ideia hoje é a gente ter uma conversa sobre o trabalho docente com povos originários. E eu queria puxar um gancho aqui para todo mundo comentar, perguntando quais são os principais desafios e conquistas na formação de professores indígenas dentro de um contexto intercultural e bilíngue e também da educação no campo. Eu queria começar pela professora Eunice. Como é que você vê esses principais desafios e conquistas na formação dos docentes? Eu prefiro que comece pelos outros. Sem problema. Professor Hélio? Bom dia, então, né? Bom dia, Eunice, um prazer revê-la, né? E a professora, minha colega, a professora Alessandra, minha colega de luta na licenciatura em Educação do Campo. Então, quando a gente fala em desafios, né, em relação aos estudantes indígenas, a gente primeiro tem que pensar de que universidade estamos falando, né? De que universidade é essa que está recebendo esses estudantes com uma visão de mundo muito diferenciada, né? Então, pensar que essa universidade que está recebendo esses estudantes, ela é historicamente ainda colonial e eurocêntrica, não é? Então, precisamos entender que a presença indígena na universidade é uma conquista política, mas também de transformação institucional. Então, para iniciarmos nossa conversa, é preciso, né, deixar claro essas peculiaridades, né? Uma universidade que ainda é colonial, que ainda é eurocêntrica, com uma estrutura curricular ainda descontextualizada quando a gente pensa, né, que está recebendo esses estudantes indígenas. Embora a gente tenha cursos como a licenciatura intercultural indígena, da qual a professora Eunice faz parte, né, e a licenciatura em educação do campo, do qual eu e a professora Alessandra fazemos parte, que está recebendo
né, uma grande quantidade, a licenciatura intercultural que recebe apenas estudantes indígenas e a nossa, né, LEDOC, que recebe outros estudantes, mas que tem a maioria dos estudantes são indígenas. Então, né, isso é um desafio muito grande, né? Isso é um desafio muito grande quando a gente pensa em currículos ainda descontextualizados, né? Que ainda tem dificuldade em dialogar com esses saberes, com essas culturas, com essas línguas diferenciadas, né? Desses estudantes que chegam para nós. Quer comentar, professor? Eu acho que, além do que o professor Hélio colocou, quero dizer primeiramente que é um prazer, Eunice, estar aqui com você, conhecê-la. Professor Hélio também, né? A gente vem tecendo alguns diálogos e, para além do que ele colocou, o desafio que eu vejo, assim, é porque quando a gente fala dos povos indígenas, nós não estamos falando de uma etnia, né? Nós estamos falando de várias etnias, de sujeitos que, historicamente, eles ficaram à margem do processo educacional. Então, quando eles chegam na universidade, eles vêm com seus saberes, com as suas culturas, com as suas línguas, né? E a universidade, em muitos casos, ela, como o professor Hélio bem ressaltou, ela não está preparada para receber esses sujeitos. E eles têm também um diferencial, que eles vêm com suas famílias. Então, as mães, elas trazem os seus filhos, muitas vêm acompanhadas pelos seus esposos, né, pelos seus companheiros, e a universidade, ela não tem uma estrutura para receber esses sujeitos, né? Então, é muito difícil, assim, você garantir a entrada, a permanência, respeitando as especificidades. E, por outro lado, nós professores também, que somos não indígenas, nós encontramos muitos desafios, porque nós também não estamos preparados, nós não fomos formados com essas especificidades, com esses conhecimentos para essa formação com esses sujeitos. Então, nesse processo, no início ele é muito desafiador. Nós, quando começamos a receber na educação do campo os povos indígenas, para a gente foi um desafio muito grande. Então, recebê-los, acolhê-los, né? E respeitar as especificidades, as culturas, os saberes, a religiosidade é um grande desafio para a universidade. Ufa, agora eu posso falar. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro que o fato de que eu peço para ficar por último é que o meu corpo, ele demarca território. E eu preciso fazer isso também com as ações. Então, o fato que eu sempre peço para falar por último é porque, para o nosso povo, a gente primeiro precisa conhecer quem é os nossos parceiros, quem está com a gente. Então, se aqui quem fala primeiro é o mais importante, né? É o mestre. Para o meu povo, se você fala por último, você é o mais respeitado, você conseguiu enxergar o outro antes que você se apresentasse. Então, esses pequenos detalhes é importante para que as pessoas entendam que os povos originários, como bem disse o professor Hélio Simplício, a gente tem uma visão de mundo diferente e, às vezes, essas visões de mundo, essas posturas, elas chocam completamente com o que está posto aqui. E isso também é um dos grandes desafios que os povos originários enfrentam quando chegam na universidade. Então, isso é importante para que as pessoas já começam a pensar sobre. Mas os desafios que o professor e a professora colocou aqui, realmente isso impacta muito. Mas a gente também precisa pensar que um dos grandes desafios quando os povos originários eles chegam à universidade é a falta de representatividade. A gente tem na Universidade Federal o curso de Educação Intercultural, que é para professores indígenas. Então, é um curso no qual eu fui formada, eu sou da primeira turma, em que todos os estudantes são indígenas. Isso facilita com que a gente não se sinta tão deslocado, com que a gente estude com parentes. E diga-se, parentes, quando a gente fala de parentes, não é que é meu pai, meu tio, é que é indígena de outro povo. Mas a gente tem indígenas em outros cursos, e nesses outros cursos, se sentir sozinho, isolado, impacta muito na vida do parente que ali está.
porque nós somos povos da coletividade. Logo você chegar num local que você está sozinho, você está num ambiente estranho, a falta desse sentimento de coletividade impacta muito no aprendizado, impacta muito na vida da pessoa por inteiro, porque se não tem uma outra pessoa que ela se identifica, fica complicado até mesmo dela expressar aquilo que ela sabe, aquilo que já é próprio dela. E aí a gente precisa pensar também por que só agora esses indígenas estão chegando na universidade. E se demorou tanto tempo para esses indígenas chegarem na universidade, e os indígenas também estão na base da formação da sociedade brasileira, por que que eles chegam somente agora, nesse século, nesses dias, né? E a gente ainda assim não está preparado para receber essas pessoas, porque eles vêm de mundos diferentes, porque têm pensamentos diferentes, têm atitudes diferentes. Por que não? Então, a gente precisa pensar na universidade, mas a gente também precisa pensar na educação lá da base. Por que que a sociedade brasileira não aprende que ela também é indígena? Que cada pessoa é indígena? Porque se as pessoas aprendessem isso desde o momento que elas chegam na escola, hoje a universidade não estaria passando por esse enfrentamento, que está sendo tão doloroso e difícil, como a professora Alessandra disse, também para os professores que recebem esses alunos. Então, está sendo doloroso para ambas as partes. Mas, como a nossa vida é de luta, a gente sabe que a gente precisa fazer com que essas pessoas cada vez venham mais, para que se abra mais o caminho, para que esses desafios sejam enfrentados e sanados. Eu achei interessante que a Eunice falou sobre essa questão esse choque cultural que acontece com os povos indígenas e sobre essa questão eurocêntrica da universidade. Eu queria puxar um outro tema. A questão tanto da entrada como da permanência, com as políticas de permanência das universidades federais brasileiras, é um problema conhecido e antigo. Né? Você ali expandiu as vagas, mas as políticas de permanência não acompanharam essa expansão das vagas, né? E como que isso se dá nessa questão específica? A gente falou um pouco aqui sobre o choque cultural, sobre a dificuldade de entrar, sobre muitos alunos se sentirem deslocados. Como é que essa questão da política de permanência acolhe ou deixa de acolher? O que falta para acolher adequadamente os estudantes indígenas? Em relação a isso, esse é um ponto, né, bastante problemático, né, quando a gente fala em permanência dos estudantes indígenas na universidade, porque precisamos entender que permanecer não é apenas estar na universidade. Né? Eles precisam permanecer, mas isso envolve, a permanência, ela envolve condições materiais bem características, né? Então, envolve condições materiais, pertencimento e o reconhecimento cultural, né? O fato dessas pessoas estarem na universidade, isso não tira o ser indígena que ela é. Ela continua sendo indígena. E muita gente equivocadamente diz: já não está morando na aldeia, deixou de ser indígena. Não deixou. Não deixou de ser indígena. Então, além das condições materiais, o pertencimento e o reconhecimento cultural. Por que a gente precisa pensar isso? Para que essas pessoas não adoeçam, para que elas não sejam silenciadas e para que elas não abandonem também. Não é porque ela está aqui na cidade que ela deixa de ser quem é. Né? Então, esses desafios materiais, isso é algo muito, muito problemático. Né? Porque envolve moradia, envolve alimentação, envolve transporte. Não é fácil para essas pessoas estarem aqui. Né? A distância dos territórios, né? A gente que tem ido muito nessas comunidades, a gente tem visto. Eu fiz 2 viagens agora recente na Ilha do Bananal, eu estou com o meu corpo todo desgastado até agora. Não é? Que a distância é muito grande. Não é? E se a gente pensa, por exemplo, no povo Carajá, que vem da Ilha do Bananal, eles viajam
de barco, de ônibus, às vezes de moto também para estar aqui. Isso são condições materiais, né? A assistência estudantil que é insuficiente para esses estudantes, né? Conciliação de trabalho e comunidade. Então, por exemplo, nós vivemos um problema muito sério, não sei se na licenciatura intercultural, mas na LEDOC, né? Então, como eles recebem a Bolsa Permanência, aí não pode receber Bolsa Moradia, não pode receber outros tipos de bolsa, sendo que a Bolsa Permanência ela não é suficiente para a manutenção dessas pessoas aqui. Então, isso precisa ser enfrentado pela universidade, a gente precisa lidar com isso, né? Eles vêm com família. Professor, dá para dizer que a política de permanência não pensa nessa questão específica? Não pensa, isso eu falo, isso eu afirmo, inclusive. Essa política de permanência que nós temos atualmente, ela não é suficiente para atender às demandas da comunidade indígena dentro da universidade. Isso é um problema sério. Né? Isso só falando nos desafios materiais, mas daqui a pouco a gente pode falar um pouco dos desafios pedagógicos e institucionais, que são muito fortes também, além dos desafios subjetivos e culturais, mas agora eu acho que a gente pode conversar um pouco mais, né, a respeito disso. E no caso, como nós estamos no campus de interior, ainda é mais difícil, né? Porque o deslocamento ele ainda é maior. Às vezes as pessoas se inscrevem na nossa licenciatura em Educação do Campo e pensam que é Goiânia. Aí vem para Goiânia e tem que acabar de chegar em Goiás. E quando chega em Goiás, o que acontece? Nós carecemos de uma série de coisas para acolher essas pessoas. A questão da alimentação, eles não se reconhecem no cardápio que o RU serve. A alimentação ela é totalmente diferente, então esse cardápio, essa alimentação ali não dialogam com que esses estudantes eles necessitam, né? Essas políticas elas não acolhem na integralidade e nem respeitam a diversidade desses sujeitos, no seu modo de ser, no seu modo de estar, no seu modo de viver o território. Eles chegam com as suas culturas e às vezes uma simples expressão cultural, que é a questão da pintura, a universidade não fornece condições para que essas pessoas possam se expressar. A questão da moradia. Nós não temos moradia estudantil lá no campus Goiás, né? Então a gente necessita de uma casa, e não é uma casa nos modos tradicionais de casa universitária que nós temos, né? Nós precisamos de uma casa que vai ali ter o próprio quarto, tem que ser diferente, né? Muitos chegam com as suas redes, eles querem ocupar os espaços da universidade e enfrentam algumas barreiras nesse sentido. A questão também da própria acessibilidade. Esse transporte, como o professor Hélio mencionou, ele é muito difícil para eles. Tem estudantes que levam 2, 3 dias, tanto para chegar quanto para voltar. E não tem um auxílio transporte. Então, muitas vezes, eles têm que arcar do seu próprio bolso, têm que mobilizar toda a comunidade para conseguir se deslocar até a universidade. Outro fator que nós temos, que eu acho que é um grande impeditivo, porque a universidade ela avançou muito. A UFG ela deu alguns passos no sentido de reconhecer a pedagogia da alternância, que é a modalidade, né, que nós trabalhamos, a formação em alternância. Então, nós temos o tempo universidade e temos o tempo comunidade. Quando esses sujeitos eles retornam para suas comunidades, os povos originários eles não têm acesso à Bolsa Permanência, porque a universidade ainda entende que o processo formativo só acontece quando eles estão dentro da sala de aula. Então, quando eles estão lá na comunidade, desenvolvendo seus trabalhos, né, as próprias atividades da alternância, quer seja uma atividade de PIBID, o estágio, eles enfrentam desafios porque eles têm que deslocar. As aldeias, elas são territórios que às vezes ficam distantes da própria escola. Tem aldeias que contam com a escola no seu território, mas tem aldeias que não têm. E aí a universidade não dá o suporte, esse auxílio de transporte, para que ele possa deslocar para continuar o seu processo formativo. Então, são imensos os desafios que esses sujeitos encontram quando estão no âmbito da universidade. E talvez, de todos esses desafios que já foram citados aqui, um dos grandes desafios é a questão burocrática.
porque se a gente sai da aldeia, a gente não está familiarizado com essa burocracia que é aqui. Então, às vezes, a gente perde algo ou deixa de fazer porque a gente não tem o conhecimento. E como esses indígenas que estão chegando agora são o primeiro de sua família, de seu povo, esse desafio ainda se torna muito maior, porque essa pauta que a gente está acessando agora, ela foi pensada muito na negritude. E a questão da negritude, eles precisavam de cotas, mas eles já estavam familiarizados com esse ambiente aqui. Já nós, a gente precisa de cota e permanência na universidade. E para isso, a gente precisa conhecer como essa universidade funciona. E para isso, estando na aldeia, a gente não tinha essa vivência e muito menos a gente tinha parente, amigo, qualquer pessoa para estar nos orientando. Por isso é muito comum que o indígena chega e ele troque várias vezes de cursos. Ora, como é que o indígena que está lá, ele vai saber, eu quero enfermagem? Né? À medida que ele vai para a universidade, começa a vivência lá, é que ele vai entender. E daí troca-se muito de curso. E demora mais tempo também para se formar. Porque não foi pensado, essa pauta não foi pensada para os povos originários, pensando em todo esse ambiente, em toda essa diferença social, cultural, epistêmica, não foi pensada. Mas, como eu disse, agora é a hora da universidade entender essas diferenças e começar a agir. Só que isso precisa ser pensado como um todo, porque se não for pensado como um todo e nessa enorme diversidade de povos que é o Brasil, a gente não vai conseguir avançar. Então, como eu falei, a gente aqui na Universidade Federal, a gente tem o núcleo Tacna-Racan, que já é pensado nos professores que tem etapa aqui na universidade e tem etapa que os professores vão para a comunidade, como o professor Hélio falou. Isso foi pensado não só para que lá nas comunidades os indígenas estejam estudando com os professores, mas para que também esses professores entendam como é a realidade daquela comunidade, porque isso é importante. Eu lembro a primeira vez que a professora foi na nossa comunidade e ela disse, se eu não tivesse tido aqui, eu não entenderia por que vocês agem assim na sala de aula. Porque ela estava muito acostumada com o jeito tupi de ser. E o nosso jeito é o oposto do tupi. E aí, quando alguns professores eles entendem mais do povo tupi, que é o povo que é mais falado na literatura, que é mais conhecido. Então, isso demonstra o quanto é importante ter essa via de mão dupla. O indígena, ele chega aqui na universidade com imensos desafios, mas se o professor, se a universidade, ela também chega no território, e aí não é também só chegar, mas é chegar com o coração aberto, chegar para o novo, chegar para entender, para conviver. Se a universidade ela chega assim, aí sim a gente pode ter uma somatória para vencer esses desafios. Eu posso comentar? Claro, porque isso por favor. me lembrou, né, um dos grandes desafios, né, que aí eu vou chamar de desafios pedagógicos e institucionais, né, é que quando o estudante ele está no tempo universidade, está conosco presencialmente aqui na universidade, mas os rituais eles não param lá na aldeia. Exatamente. Né? Exatamente. Os rituais estão acontecendo lá, as tradições elas continuam, eles não vão parar as suas atividades porque estão na universidade e a gente não aprendeu ainda a dialogar com isso. Então, mesmo ele estando aqui na universidade, vai ter momentos que ele vai precisar se ausentar ou então demora a chegar porque está participando de rituais que são importantes para a cultura, são importantes para essa manutenção da identidade indígena deles. Então, eles têm muitas obrigações, não é? E a gente ainda não aprendeu a lidar com isso. O estudante leva a falta, vai ficar reprovado, sabe? Num curso que se pretende, sabe? Há um diálogo que está alicerçado na pedagogia freiriana, mas a gente não está sabendo lidar ainda com isso.
Então, essa burocracia institucional que a professora fala passa por isso, né? Ele está aqui, mas ele continua com as suas obrigações na aldeia. Isso que a gente nem tocou na questão de gênero, né? Exatamente. Porque se a gente vai para a questão de gênero, aí os desafios são muito maiores. Isso. Eu falar, a gente tinha um roteiro aqui, mas acho que a conversa está indo para um lado legal, acho que a gente pode continuar seguindo do nosso jeito aqui. Eu queria perguntar para vocês três, fazer uma rodada, porque é o seguinte, o sindicato ele está rodando as unidades da universidade, é um projeto chamado do FIGE Perto de Você. A gente tem conversado muito com professores de várias unidades acadêmicas diferentes. E muitos deles, assim, acho que o que a gente está conversando dialoga com uma questão que os professores têm levantado para a gente, da dificuldade que eles têm. E aí eu queria puxar o que a professora Eunice falou, do professor ir lá para poder entender, né? Os professores têm relatado, muitas vezes, algumas dificuldades com relação à Secretaria de Inclusão sobre diversos, por exemplo, vou pegar um exemplo que não está relacionado aqui, mas, por exemplo, alunos PCD. Aí muitos professores não sabem como lidar e dizem que não tem o suporte necessário para lidar com alunos com condições diferentes. E aí eu queria perguntar para vocês como que essa realidade se coloca, vocês enquanto professores, com relação aos povos originários. Como é que essa dificuldade de lidar, puxando um pouco disso que a professora Eunice falou, de ter que ir para entender, de acolher e não saber como lidar, porque como a professora Sandra falou, não foram formados para isso, né? Como que a universidade tem ajudado, ou como que a estrutura da universidade tem contribuído para poder acolher do ponto de vista dos docentes? Pode falar. São muitos desafios, né? A grande lacuna, né? O calcanhar de Aquiles. Não. Eu tenho quase que certeza que não temos respostas prontas para isso, né? Porque a gente está aprendendo também, né? Mas eu acho que passa muito pelo que a professora Eunice falou, de estarmos abertos a aprender junto com essas pessoas que estão aqui. Então, entender a universidade também como um espaço de resistência, de posicionamento dessas pessoas, né? E precisamos estar abertos para isso, não é? Entender, não é, que esse conhecimento eurocêntrico que eu falei no início, não estou dizendo que ele não seja importante, mas ele precisa aprender a dialogar com esses saberes que vêm de outras, né, de outras formas de vida, de outras cosmologias, né? Entender que além de serem importantes, elas precisam também ocupar o espaço da universidade. Esse é um espaço de resistência também. Então, precisamos aprender a dialogar com essa diversidade. Então, e entender também que temos estudantes indígenas que também são autistas, né? Que também têm problemas com audição, com visão, né? E que falam, nós temos, professora Eunice, nós temos estudantes indígenas que pouco falam o português. Sim. Que falam pouquíssimo. E eu não vejo isso como um problema, eu vejo sim como um desafio. Sim. Né? A gente precisa entender isso como desafio e não como problema, porque aí muda, né, a forma como a gente vai tentar resolver ou tentar solucionar esses desafios. Mas... Eu acho que também, assim, né, para além dessas questões, a universidade tem feito algumas atividades por meio da SIM, só que ainda fica muito concentrado aqui em Goiânia. Então, às vezes, para a gente trazer os nossos estudantes do campus Goiás para cá, a gente vai esbarrar numa coisa que se chama transporte. Transporte para os estudantes virem, transporte para que a gente possa ir até as comunidades. Professor Hélio mesmo, que costuma ir muito aos territórios, Eunice, já teve o seu carro quebrado no território. Várias vezes. Várias vezes, né? Porque não teve um carro oficial para levar, que vai andar nas estradas de chão. Então, isso para nós é um grande gargalo. Essas condições materiais de trabalho que poderia resultar no melhor trabalho que a gente fosse realizar no território. O território, a comunidade, ela ainda não é vista como parte integrante desse processo formativo. Então, assim, se aqui a gente enfrenta desafios para lidar na universidade, o ambiente climatizado, uma sala de aula equipada com materiais pedagógicos, imagina isso na comunidade, quando você chega lá. Então, assim, não tem estrutura para você chegar até a comunidade. A gente passa
passa perrengues na estrada, né, professor Hélio? A gente que tem ido muito nos territórios. Essa é uma questão que eu acho que é importante. Outra coisa que eu tenho percebido, enquanto coordenadora da licenciatura em Educação do Campo também, é o acolhimento em relação à saúde mental desses estudantes. Esses estudantes, eles precisam ser acolhidos. Tem chegado uma juventude. Então, assim, eles estão passando pelos seus processos formativos enquanto sujeitos, né, de que estão fazendo ali a transição, eu vou dizer, da adolescência, da juventude para a vida adulta. Eu acho que isso impacta bastante, e muitas vezes a universidade não consegue dar o suporte necessário para eles, né? Então, a gente tem casos de estudantes que têm crises de ansiedade em sala de aula, porque é uma pressão muito grande ainda da universidade, né? Uma coisa que o professor Hélio colocou também, a Eunice também falou, a necessidade desse diálogo de saberes. Nós temos professores, professora Eunice, que têm se aberto, né, para entender que o conhecimento, ele não é somente conhecimento científico, que a comunidade produz conhecimento, e conhecimento riquíssimos. E aí, às vezes, não consegue fazer esse diálogo com esses conhecimentos. Então, o estudante, ele fica ali meio que perdido nesse processo. Então, a gente necessita, eu sempre pontuo, nós precisamos de processos formativos também. Se formar com a comunidade, se formar com o sujeito, se formar com os anciões, com as mulheres que estão lá, que tem muito a nos ensinar. E esse conhecimento, ele precisa estar respaldado no âmbito da universidade também. Eu acho que precisa muito. A gente caminhou muito, acho que a gente tem avançado, mas tem muitas coisas ainda que precisam ser realizadas. Sim, os desafios são enormes, mas que bom que a gente está aqui debatendo, né, e tentando encontrar soluções. E isso que você falou da saúde mental, para a gente, como eu falei, se a gente é povo da coletividade e aqui é um mundo do individualismo, um mundo que você precisa sempre estar melhor que o outro, sempre ser o primeiro, é muito desafiador, muito, porque a gente já está aqui longe do nosso ambiente, longe dos nossos. E, como o professor Hélio falou, se a gente deixa de participar de um ritual, a gente fica atrasado na nossa vida social. Veja, se é um ritual em que eu vou ter a mudança de nome e eu não participo porque eu estou na universidade, é muito prejuízo para a pessoa que deixou de participar daquele ritual. E se ela também deixa os afazeres delas, acadêmicos da universidade, ela também vai ter um prejuízo aqui. Por isso que eu disse que essa pauta da universidade, ela não foi pensada para a gente. Porque se ela tivesse sido pensada para a gente, ela teria visto todos esses contextos, todos esses desafios, e hoje isso já poderia ter sido superado, já que a gente, né, já tem muitos anos nessa convivência. Por isso que no meu trabalho eu sempre tenho tentado trabalhar também com pessoas não indígenas, para que essas pessoas não indígenas, elas possam ver como a gente possa ter um pouco dessa interação, porque quando ela vai para o seu ambiente de trabalho, ela já tem uma outra visão e ela pode também mover pessoas, né? Aquilo que foi internalizado nela, ela pode internalizar em outras, ela pode se tornar multiplicadoras. Porque eu fico pensando nessa questão da interculturalidade. Quando nós saímos da comunidade, nós precisamos sempre adequar. E a gente já vem com o pensamento de que, olha, ele está agindo comigo dessa forma, mas é porque ele é diferente. E aí a gente sempre fica numa posição inferior, porque a gente sempre precisa entender o outro, mas a gente nem sempre é compreendida, é respeitada. A gente nem sempre é. E então a gente sempre está num prejuízo. E eu tenho prestado muita atenção, agora em que eu me tornei professora da universidade, quando eu vou pro meu território, geralmente vai alguém para fazer um trabalho e tal, e aí eu fico vendo como essa pessoa quebra regras. Como é a atitude dessa pessoa na comunidade? E eu fico pensando, eu também devo estar quebrando um monte de regra lá na capital e eu devo estar sendo muito mal vista. Porque as regras daqui, se essa pessoa de lá está quebrando regras aqui, sendo mal vista aqui, provavelmente eu também estou sendo mal vista lá. Porque eu também devo estar quebrando regras. Então, eu penso que isso também é um diálogo que a universidade precisa avançar.
Viu? A mão dupla, ela precisa funcionar. Mas ela só vai funcionar quando a gente perceber. E isso foi uma percepção minha, porque eu estou convivendo com esses dois mundos. Logo, se fosse uma branca que sempre estivesse indo lá na comunidade, ela não teria essa percepção. Porque ela só ia enxergar o lado dela. Então, por isso é importante a universidade nas comunidades, para que a gente consiga avançar. Isso que a professora Eunice fala me lembra um livro que eu gosto muito, do Walter Mignolo, que se chama Desobediência Epistêmica. Né? É um livro que eu tenho lido bastante, que ele vai falar que a gente foi adestrado, eu gosto dessa palavra porque eu acho que foi isso mesmo, né? Adestraram a gente a pensar de uma única forma. Né? Então, a colonização, ela não foi apenas uma colonização física, ela também passou por uma colonização das nossas mentes, da nossa cabeça, da forma da gente pensar. Então, a gente aprendeu, a gente foi acostumado a pensar que o conhecimento, ele veio apenas dessa parte, o conhecimento, né, tido como verdadeiro, veio apenas daquela parte do planeta. Então, o Mignolo, ele diz que a gente precisa desaprender, né, para aprender de novo de uma outra forma. E é aí que entra o conhecimento e os saberes dos povos indígenas, né, o conhecimento que vem dos países africanos, das pessoas que chegaram aqui para serem escravizadas. Então, a gente precisa aprender a dialogar. Então, essa desobediência epistêmica passa por isso, né? Aprender a dialogar com essa diversidade de culturas, de línguas, de visões de mundo, de cosmovisões, enfim, por tudo isso. Sim. Né? Deixa eu fazer uma pergunta. Assim, a gente está, né, na nossa conversa toda aqui, a gente está chegando à conclusão que a universidade não foi preparada e não tem condições de atender as especificidades dos povos originários, né? Especialmente no que diz respeito à cultura própria deles, à rotina, e aí essa questão do desaprender. E eu queria lançar esse questionamento para vocês. O que vocês acham que é mais importante para a universidade desaprender? O que seria prioritário a universidade desaprender primeiro para que essas questões sejam solucionadas ou melhor tratadas ou os povos originários sejam melhor acolhidos? O que é preciso desaprender a princípio? O que é prioritário? Eu, né, na minha visão, né, precisa desaprender a ver o mundo apenas por um único viés de produção de conhecimento, né? Então, eu acho que talvez comece por aí, não sei se as minhas colegas concordam comigo, mas a entender que o mundo ele é diverso, né? Que existem outras formas, que existem outros métodos, que não apenas o método científico, de explicação de mundo, né? Então, o que a gente conhece, né, por exemplo, o que a gente conhece por disciplinas acadêmicas, como física, matemática, geografia, isso são categorias de conhecimento que foram criadas para um contexto que não é o nosso. Que não é o nosso. Né? Então a gente precisa de criar outra, e temos criado, acho que a gente está, né, nesse processo, né, de criação, como a etnomatemática, que é o que eu trabalho e pesquiso. Então são outras formas de dialogar, de explicar o mundo. Então, e precisamos aprender a ouvir. Né? Precisamos aprender a ouvir e a dialogar com essa diversidade de mundo e que está chegando na universidade. Não tem mais como fechar os olhos para isso. A gente precisa, é imperativo que a gente precise, né? Que a gente aprenda a ouvir essas pessoas que estão chegando com outras formas de conhecimento, com outras visões de mundo e criar contextos, criar práticas interculturais, como foi falado aqui pela professora Eunice, práticas interculturais que estejam mais adequadas a essa diversidade. Eu acho que a universidade também ela tem que desaprender a questão que nós somos o povo da escrita, né?
e os povos originários são da oralidade. Então, assim, eu acho que a universidade precisa aprender a escutar essas vozes, né, essas oralidades, e aí é um desafio, porque a avaliação ela é feita pela escrita, né? Ela não é feita pela oralidade. E isso eu acho que é um fator assim, que às vezes contribui para excluir os povos originários da universidade. Essa forma de avaliação, essa forma de ingresso, a UFG ela avançou muito, né? Nós temos vestibulares específicos, mas toda vez que a gente vai ter um processo seletivo de ingresso, a gente tem que reforçar que os saberes desses povos precisam ser incorporados nessa forma de avaliação. Então, acho que de ingresso, de permanência também, lidar com o sistema da universidade também é um grande desafio, porque a vida acadêmica é no CIGA-A. Então, o estudante que não sabe lidar com o CIGA-A é muito difícil. Então, a gente está falando aí de um letramento digital que o estudante ele não tem. Então, assim, precisa fazer um processo formativo. Nem nós, né? Bem colocado, professora. Às vezes é difícil a gente lidar com o SEI. Tem dificuldade. Né? Com os sistemas da universidade, o SEI, ele é desafiador para nós. Eu imagino, né, professora, que é um desafio muito grande lidar com esses sistemas. A linguagem acadêmica ela é uma barreira muito grande. Assim, eu vejo que tem dado alguns passos. Assim mesmo tem alguns programas, práticas interculturais de comunicação acadêmica. Eu acho que isso contribui muito para os estudantes, mas a gente precisa aprender muitas coisas ainda, Sim. né? Eu concordo com o que os meus colegas falaram, mas eu ia exatamente falar dessa questão da oralidade, da escrita e leitura, que é a base, né, que se faz a educação não indígena, que é baseada na escrita e na leitura. E fora essa escrita padronizada, né, acadêmica, se a gente tem dificuldade para o português do dia a dia, imagina a dificuldade que a gente tem para essa linguagem acadêmica, que não é utilizada no nosso dia a dia. Então, isso aí a universidade precisa entender que há outras formas de se fazer, de repassar conhecimentos. Porque os povos indígenas é povo das artes, é povo da oralidade. E a gente vem repassando e construindo conhecimento há milhares de anos. Então, isso também precisa ser levado em conta. Quando você fala assim que a universidade não está preparada, a gente precisa também entender que isso é institucional, não é pessoas. Então, a gente tem tido sempre pessoas parceiras, pessoas abertas, que estão abertas a dialogar, que estão abertas a ajudar, a receber, né, os povos originários na universidade. Mas isso precisa ser, essa mudança precisa ser a nível institucional. A gente não precisa ficar dependendo de pessoas que são boazinhas. Isso precisa ser regra. E só quando isso avançar é que a gente vai se sentir inserida, se sentir pertencente a esse universo. E você disse das questões burocráticas, né? E eu tenho pensado muito sobre isso. A universidade está com 3 professores indígenas, 2 homens e eu, uma mulher. E a dificuldade burocrática, e eu fico pensando, gente, a gente vai conseguir passar por esse estágio probatório? Porque é muita burocracia. E eu penso que a universidade também devia se abrir para gente que está nesse estágio probatório. Porque se tem comemorado tanto que esses professores têm chegado na universidade, mas e se a gente não conseguir permanecer na universidade, dado essas imensas realidades tão diferentes? Porque eu, por exemplo, eu fiz doutorado, então há de se pensar que eu tenho um bom tempo aqui em Goiânia, mas eu não tive todo esse tempo aqui em Goiânia, porque eu fiz intercultural, a especialização também foi no nível de alternância, e eu tive 3 filhos nessa etapa. Eu fiz as minhas disciplinas do mestrado, eu fiz tudo em um ano, assim, louca, correndo para poder voltar para a comunidade. O doutorado, as minhas disciplinas, eu fiz da comunidade na época de pandemia, fiz tudo em um ano também para poder fazer tudo online e não ter que ficar aqui.
Então, a minha vivência aqui na capital, na universidade, não é grande vivência. E aí a gente está sendo avaliado por aquilo, pelo CIGA, pelo Lattes, né? Pelo SEI. E aí a gente tem muita dificuldade, porque é aquela mesma dificuldade de quando a gente chega aqui. Mas e se eu perguntar? Como é que eu vou ser vista? E assim, eu tenho uma rede de apoio que tem várias pessoas que são abertas, né? Tem colegas que se dispõem a ajudar, mas e quando a pessoa não tem essa rede de apoio? Ou ela tem vergonha, ou era uma pessoa mais tímida? Então, tudo isso, a universidade ainda precisa avançar. Professora, eu queria fazer uma pergunta. Não, eu concordo plenamente com o que a professora Eunice falou, né? Ela estava falando aqui, eu fiquei pensando, professor Hélio, o quanto a gente tem aprendido, Eunice, com as pinturas corporais. Né? Às vezes, assim, o que o estudante ele não consegue colocar ali no papel, materializar na escrita, ele coloca na pintura e dá uma aula. Né? Ele vai explicar toda a sua origem, a sua vivência, as suas relações sociais por meio de uma pintura. Uma dança, né? Uma dança não é uma dança, tem todo um significado por trás daquilo. Então, assim, são coisas que a universidade precisa aprender, né? Precisa compreender isso. E é desafiador, muito desafiador. A gente tem corrido atrás de outras formações, porque se a gente não fizer isso, a gente não consegue compreender. Eu fui fazer um curso de língua indígena agora, Chavante, né? Gente, como isso com certeza vai reverberar na minha atuação na sala de aula, porque hoje eu tenho outro olhar, Eunice. Outro olhar, e eu fico pensando, gente, como eu errei. Como, né, eu fui na contramão daquilo que deveria ser com esses povos. Bom, gente, a gente está chegando no final da nossa conversa aqui. Antes de terminar, eu queria passar a palavra para a professora Alessandra, porque nós vamos ter uma roda de conversa sobre esse mesmo tema lá na cidade de Goiás, né? Professora, você pode falar um pouco mais para a gente sobre isso? Uma pena que a Eunice não vai poder estar, porque seria muito bom, iria contribuir muito conosco. Mas eu acho que vai ser um momento assim, em que esses sujeitos também vão estar lá, a gente vai contar com os nossos estudantes, né, o momento que eles vão poder falar. Eu acho que o professor Hélio também pode dar uma palhinha aí do que ele está preparando, né, para esse momento. Então, assim, essa conversa ela continua e ela é necessária, e ela precisa continuar mesmo, porque a gente necessita, né, Eunice, aprender cada vez mais a esse respeito. O diálogo fortalece, né? E eu acho que é muito importante, né, o sindicato se abrir para essas questões, né? Também, eu acho que esse espaço aqui é muito significativo para nós, que venham outras atividades, para além dessa que nós vamos realizar lá em Goiás, que a gente possa fazer sempre, né, em parceria aqui com Goiânia também, porque são dois locais que têm acolhido esses estudantes e com certeza têm contribuído para fazer a diferença na formação desses sujeitos e nas comunidades também. E essa aproximação, né, essa aproximação com a professora Eunice, né, ela é fundamental. A gente aguarda você, assim como o professor Jurandir Xerente também, o professor Gilson, né, Tapirapé. Né, eu acho que vai ser muito bom ter vocês dialogando conosco para que os estudantes se sintam pertencentes, vejam que sim, é possível chegar nesse lugar de poder, porque é um lugar de poder e de resistência política, a presença de vocês aqui na universidade. Então a gente precisa desse diálogo para que eles possam ter vocês, que já têm, mas que possam conviver com vocês, dialogar com vocês, porque vocês são referências dentro da universidade para esses estudantes, né? Então, não vai ser possível agora dia 29, mas outras oportunidades terão. Viu, professora? Eu agradeço muito, né, pela referência, mas isso também nos traz um outro ponto de precisamos de mais Eunice, de mais Gil, de mais Suaté na universidade, porque há muito trabalho, há muito para ser feito e a gente precisa de mais de nós nesse ambiente. Gente, muito obrigado. Acho que foi um debate, foi uma conversa muito boa. Deu para a gente abordar vários aspectos, né?
Eu queria agradecer, em nome do sindicato, a presença de todos vocês e queria fazer uma rodada de considerações finais, né? Começando aqui pelo professor Hélio. Muito obrigado por ter vindo, obrigado pela disponibilidade e a gente reforça que o sindicato está de portas abertas para a gente fazer mais debates como esse, fazer mais conversas tão importantes e necessárias como essa. Obrigado, professor. Eu que agradeço, né, esse convite, né, a oportunidade de estar dialogando com a professora Eunice, com a professora Alessandra, né, em que esses diálogos que surgem muitos projetos, né, que a gente consegue visualizar muitas ações, né, coletivas, futuras, né, então agradeço, né, e só tenho realmente a agradecer, né, dizer que os desafios são grandes, mas que a gente está disposto, nós estamos dispostos, né, a enfrentar esses desafios com vocês, dialogando com vocês, né, com os estudantes que estão conosco. Acho que a gente está avançando, mas tem muita coisa ainda a ser feita. Muito obrigado pelo convite e por estar participando aqui desse momento. Eu que agradeço. Professora Alessandra já é de casa, nossa diretora do sindicato aqui também. Obrigado. Esse foi um podcast, inclusive, de iniciativa da professora Alessandra, que trouxe para a diretoria e para toda a estrutura do sindicato a importância de fazer debates como esse. Professora, muito obrigado por ter participado, por ter vindo lá de Goiás para cá. E esperamos que a gente possa fazer mais conversas como essa aqui dentro do ambiente do sindicato. Eu agradeço, Arthur. Obrigada, professor Hélio, professora Eunice. É uma atividade muito importante, né, para nós que estamos aí nesse mês, um mês de luta, de resistência. Nós estamos no Abril Indígena, né? Isso. Então, eu acho que a gente precisa mesmo realizar, foi necessário mesmo e importante realizar essa atividade no âmbito do sindicato e que a gente possa se estender para os outros meses também, né? Eu acho que o sindicato ele tem sido muito sensível a essa causa e que a gente continue dialogando porque é importante, né, professora? Obrigada. Professora Eunice, obrigado pela disponibilidade, obrigado por ter vindo até aqui. Suas considerações finais, acho que esse é um debate importante e não dá para fazer um debate desse sem a sua presença, né? Inclusive vamos sentir sua falta lá no dia 29, lá na cidade de Goiás. Obrigado por ter vindo, professora. Eu agradeço imensamente também pelo convite, por estar nesse lugar de parceria, né? Também de somatória, de valores, de conhecimento, de luta. Isso é muito importante. E, como a professora Alessandra disse, eu espero que isso aconteça mais vezes durante o ano, né? Não só nesse mês, que é o Brasil Indígena, um mês de luta nossa, mas que isso possa estar acontecendo ao longo do ano, porque esse diálogo ele é importante e é necessário. E no mais é só agradecer mesmo e dizer que não estarei nesse, mas vamos trabalhar para que os próximos eu possa estar. E também dizer para os parentes que não precisa se sentir inferiores, que não precisa se deixar vencer pelos desafios que a universidade está aí. Porque a universidade é muito necessária nas nossas vidas para que a gente possa conquistar os nossos direitos. Recentemente eu estive em uma mesa em que as mulheres da comunidade não conseguiram chegar até aqui. Nenhuma da comunidade conseguiu chegar aqui. As que estavam eram todas mulheres aqui que está dentro da universidade. Então isso demonstra o quanto a universidade é importante para os povos originários, o quanto a universidade está fazendo a diferença lá na vida comunitária. E para isso, para que essa universidade ela também possa fazer a diferença, a gente também precisa chegar nela. Então, que a gente deixe esse medo, porque a nossa vida, se a gente já nasceu indígena, é porque a gente nasceu para ser guerreira. Então, enfrentar esses desafios para que a gente possa vencer e as futuras gerações não precisem passar pelo que a gente está passando agora. Bom, gente, muito obrigado mais uma vez. Queria agradecer você também que está assistindo o nosso podcast. Gente, muito obrigado. Até a próxima e tchau, tchau.